Olá, sejam bem-vindos ao quarto e último vídeo desse bloco inicial de introdução ao Machine Learning, aqui do curso instrumental desenvolvido pelos alunos da Universidade Federal do Tocantins. Nos três vídeos anteriores, a gente construiu toda uma base conceitual sobre o que é o Machine Learning, como ele se diferencia da programação tradicional e também falamos sobre os dois grandes tipos de aprendizado, que é o supervisionado e o não supervisionado. Então, se você ainda não assistiu esses vídeos, eu recomendo que você retorne neles antes de assistir esse, porque esse aqui é a conclusão desses três vídeos e a gente vai mostrar aplicações na prática, né? Então, chegou a hora da gente conectar todos esses vídeos anteriores com a realidade, né? E quando eu digo com a realidade, eu digo com o dia a dia mesmo, com o seu cotidiano. O celular que você usa, é, os aplicativos que você abre toda manhã, os serviços que parecem mágicos, mas que na verdade são machine learning por trás, né? Então, o objetivo desse vídeo é duplo. Primeiro, você sair daqui conseguindo reconhecer machine learning em ação em qualquer momento que você encontrar. E isso vai mudar a forma que você enxerga o mundo tecnológico ao seu redor. E o segundo é consolidar os conceitos dos vídeos passados, né? Dos vídeos anteriores, conectando cada tipo de algoritmo a exemplos concretos. Então, a gente vai passar por aplicações de regressão, de classificação, de clustering e no final eu vou apresentar apresentar o que um projeto de machine learning precisa na prática, ou seja, os ingredientes fundamentais para você já ir pensando nisso antes de entrar nos próximos módulos que vão ser mais práticos. Então vamos começar. Aqui um exemplo que a gente já chegou a mencionar é, nos vídeos anteriores. Na verdade, deixa eu contextualizar, né? A gente vai começar pela classificação, que é aquela que a saída é uma categoria e uma classe entre opções possíveis, né? Que é, que é o tipo de que é o tipo de machine learning mais presente no cotidiano das pessoas. Então a gente tem bastante exemplos para mostrar aqui. O primeiro que a gente trouxe é o do filtro de spam, que a gente chegou a comentar nos vídeos passados, que esse é, como a gente pode dizer, um exemplo clássico, que a cada e-mail que chega na sua caixa de entrada, ele passa por um modelo de classificação antes de aparecer para você. O modelo ele vai analisar centenas de características do e-mail, como o remetente, o domínio, as palavras do assunto, as palavras do corpo, se esse e-mail tem links e se esses links, se tiver, são suspeitos, a hora e data de envio, se outros usuários ou marcaram e-mails similares como spam. E com base em tudo isso, o sistema de e-mail vai classificar se ele é spam ou se ele não é spam. O que torna isso poderoso é a escala, né? Porque, por exemplo, o Gmail, ele processa bilhões de e-mails, e isso diariamente. E coisa que nenhum ser humano seria capaz, nem mesmo se fosse milhões de seres humanos. Eles, seria muito difícil fazer essa triagem dessa escala que o Gmail faz. E o modelo ele aprende de forma contínua. Então ele constantemente está atualizando, está retreinando. Então, toda vez que você marca um e-mail como spam, que um modelo de e-mail que não havia sido filtrado, você está contribuindo para o treinamento. Assim como toda vez que você marca um e-mail que veio é, caracterizado como spam para você, se você marca ele como não spam, você também vai estar contribuindo para o treinamento. Então, outro exemplo que a gente trouxe aqui de classificação é o reconhecimento facial. Então, quando você desbloqueia o celular com o rosto, você está usando o modelo de classificação, que seria especificamente o de reconhecimento de imagem. É, esse modelo foi treinado com fotos do seu rosto em diferentes ângulos e em diferentes condições. Então,
É por isso que ele consegue reconhecer você de vários ângulos, ou com óculos, com uma iluminação diferente, ou com várias expressões faciais, porque ele aprendeu as características únicas do seu rosto. Então, é, quando você levanta o celular e ele captura a imagem do seu rosto, ele vai analisar para classificar se a pessoa que é tentando desbloquear o celular é o dono do aparelho ou não é. Vale mencionar uma versão a mais avançada disso no momento, né? Que é o Face ID da Apple, por exemplo, que ele usa uma rede neural profunda que analisa mais de 30 mil pontos infravermelhos no rosto, né, no seu rosto. Ele, ele utiliza uma rede neural profunda, mas o princípio é o mesmo ainda, é um modelo de classificação. Outro exemplo que a gente trouxe aqui, que é o diagnóstico assistido por imagens. Ele é um dos modelos mais impactantes do Machine Learning, que ainda está em crescimento, né? Ainda está crescendo muito nos últimos anos, que são modelos de classificação treinados com milhões de imagens de exames de imagem, né? Então, vai de radiografia, tomografia, dermatoscopia, ressonâncias, que eles aprendem a identificar padrões associados a doenças. Um modelo ele pode analisar uma radiografia de tórax e classificar se tem presença de pneumonia ou não. Ou ele também pode analisar imagens de pele e classificar manchas como benignas ou possivelmente malignas. Vale ressaltar que esses modelos não substituem o médico. Eles funcionam como um segundo olhar, triando casos e chamando a atenção para os que merecem uma revisão prioritária. Em estudos publicados nos últimos anos, é, mostram que alguns modelos de detecção de câncer de peles e de retinopatia diabética, eles mostraram um desempenho comparável ou superior ao de um especialista humano em condições controladas. Então a gente sempre é bom ressaltar aqui que nesses casos a gente não está sugerindo ou é, falando que os modelos de machine learning substituem a medicina tradicional. Eles são usados como auxiliar, para diagnóstico auxiliar, né? Então eles podem classificar imagens, exames, mas sempre vai precisar de um médico de verdade para confirmar se essa classificação está correta ou não. Outro exemplo que a gente chegou a mencionar é o de detecção de fraude em transações financeiras, né? Então, cada vez que você passa seu cartão ou faz um Pix, um modelo de classificação vai analisar essa transição em tempo real. E aí, isso em menos de um segundo, é praticamente instantâneo. E vai decidir se é uma transação legítima ou se é uma transação suspeita. O modelo ele considera vários fatores, como o valor da transação, o horário, a localização, o seu histórico pessoal de gasto, de compras, né? Se o estabelecimento já teve transações fraudulentas antes, se você já comprou nesse estabelecimento antes, e isso e dezenas de outras variáveis que eles utilizam. Então, se ele classifica a transação como suspeita, ele pode bloquear a transação automaticamente, ou você pode receber uma mensagem ou ligação de confirmação, solicitando para você confirmar, né, essa compra. E provavelmente quem utiliza esse serviço de pagamento online provavelmente já passou por isso alguma vez. Comprou algo de madrugada ou comprou algo quando estava viajando em outra cidade e não foi liberado, ou o banco ligou pedindo uma confirmação, né? Esse é um caso onde a classificação ela precisa ser muito rápida e precisa ser muito calibrada, porque em situações de erro, né, por exemplo, se for um falso positivo, ele pode bloquear uma transação legítima, ou se for um falso negativo, ele pode permitir deixar acontecer uma fraude, e isso tem custos reais, né? Outro exemplo, que esse aqui eu acho que a gente não chegou a mencionar nos outros vídeos, mas é legal, que é a moderação de conteúdos em redes sociais. Então, quando você posta algo nas redes sociais, seja ela Instagram, YouTube, Twitter, então, antes dela aparecer no feed, aparecer para os outros usuários, o conteúdo ele vai passar por modelos de classificação que vão identificar
se isso viola as políticas da plataforma, se tem discurso de ódio, se traz desinformação, se tem alguma nudez não permitida. Então, essas plataformas, elas recebem milhões de posts, vídeos e comentários por hora. Então, uma moderação humana, trabalhando sozinha, seria impossível de se manter, né? Então, o machine learning faz uma triagem automática, o que o que parece muito problemático, né? Vai para a revisão humana. Então, por exemplo, é, tem redes sociais, por exemplo, esses Instagram e Facebook, que elas não permitem nudez, não permite coisas mais explícitas. Então, só de publicar o conteúdo, ele já cai praticamente de forma instantânea. Você não consegue nem subir na plataforma. E isso ajuda muito na questão dessa filtragem de conteúdo e no suporte também, né? Agora vamos trazer exemplos de regressão, né? Que é quando o modelo vai prever um número, uma quantidade ou um valor contínuo. O primeiro exemplo que a gente trouxe aqui, que é do Waze, né? Quando o Waze ele vai lá, ele vai analisar o percurso e te diz que você vai chegar em 23 minutos, ele não é um simples cálculo igual a gente aprendeu em física, que é um cálculo de tempo. Então, pegar a velocidade, o percurso e tempo. Não. Ele, ele é um modelo de regressão sofisticado. Ele vai considerar várias coisas, que seria a velocidade atual em cada trecho da roda, o histórico de tráfego naquele horário e no dia de semana, os acidentes reportados em tempo real, obras, clima e até o comportamento de outros usuários que estão fazendo essa rota nesse momento. E então são vários fatores que vão gerar um resultado que no caso é um número, que esse número é um tempo estimado em minutos. E isso é um modelo de regressão. Esse número ele é atualizado constantemente durante o percurso, né? Então, cada vez que o tráfego muda, que altera, o modelo vai recalcular e vai atualizar a estimativa. Então, tem outra questão que é de regressão também, que é muito a que a gente percebe muito fácil, né? Que é de precificação dinâmica, que você provavelmente já percebeu que quando você pede um Uber, o preço varia de acordo com o horário, ou que a passagem aérea para o mesmo destino pode variar centenas de reais, dependendo de quando você compra. Isso eles chamam de precificação dinâmica, e eles utilizam modelos de regressão. O Uber ele estima a cada momento a demanda por corridas de cada região da cidade e leva em conta vários fatores, como o horário, o clima, eventos, por exemplo, show, jogo de futebol, prova de vestibular, prova de concurso. Também eles analisam o histórico de demanda naquele dia e de acordo com o dia da semana também. Aí o modelo ele vai prever qual que é o preço e vai equilibrar a oferta e a demanda, visando maximizar a receita e ainda assim conseguir manter motoristas disponíveis. Já no caso das passagens aéreas, o modelo considera outros fatores, né, como por exemplo, antecedência da compra, ocupação atual do voo, dia da semana, feriados, o comportamento histórico de vendas para aquela rota. Então são vários fatores que o modelo vai considerar e o preço que você vê é o que o preço que você vê para o voo é o que o modelo calculou que maximiza as receitas da companhia naquele momento para cada trecho, né? Então você pode ver que aqui nesse caso, quando a gente está falando de regressão para essas empresas de transporte de aplicativo ou de companhia aérea, sempre é pensando na maximização da receita, né? De lucro. Tem outro exemplo que a gente trouxe aqui, que é previsão de tempo e marketplace, né? A previsão de tempo é é um dos casos mais antigos e mais complexos de regressão no machine learning, combinado com alguns modelos físicos da atmosfera, né?
Os modelos mais modernos de tecnologia assimilaram os dados do satélite, as estações meteorológicas, radares, boias oceânicas e sondas atmosféricas. Eles preveem a temperatura, preveem a precipitação, o vento, umidade, e isso para pontos específicos do globo para as próximas horas e dias e semanas também. É, a precisão melhorou bastante nas últimas décadas, e parte disso se dá pelos modelos de machine learning, que aprende com o histórico de previsões e corrigem os erros sistemáticos dos modelos físicos. Então, outro exemplo que a gente colocou aqui que é o do estimativa de preços nos marketplaces, né? Que quando você vai vender algo no Mercado Livre e a plataforma sugere um preço para você, isso é um modelo de regressão que analisa várias coisas, como categoria do produto, a condição que você marcou, a marca, o histórico de venda de produtos similares, a sazonalidade, a demanda atual. Então, o modelo ele prevê um número, que seria o preço, que provavelmente vai resultar numa venda no menor tempo, ou que maximiza o seu retorno. Você pode ignorar a sugestão, mas por padrão, algumas empresas de marketplace já têm essa sugestão, né? Então, por exemplo, agora que a gente está em época de Copa do Mundo, se você fosse vender uma camisa do Brasil, provavelmente a sugestão de preço agora vai estar muito maior se você comparado com se você tentar vender essa mesma camisa do Brasil daqui a 6 meses, que já passou a sazonalidade, né? Então, esses são os exemplos que a gente trouxe de regressão. Agora a gente vai trazer aplicações de clustering e aprendizado não supervisionado no cotidiano. O aprendizado não supervisionado ele aparece de forma menos óbvia no nosso dia a dia, porque ele geralmente fica nos bastidores, que eles servem de base para outros sistemas, né? Mas eles também estão em todo lugar. Então, por exemplo, a gente até colocou aqui que quando o Spotify cria uma playlist automática para você, ou quando o Netflix tem aquela seção lá de porque você assistiu tal filme e você pode gostar desses outros e te listam, ele tem um clustering que está rodando nos bastidores que está fazendo esses agrupamentos, né? O sistema ele agrupa os usuários por comportamento similar. Você e outras pessoas que ouvem os mesmos artistas nos mesmos horários com padrões de pular as mesmas músicas. Você está dentro de um cluster de usuários com gostos similares ao seu. E o que esse cluster consome, essas pessoas que estão nesse cluster consome, vai ser recomendado para você. E não é só outros usuários que gostaram de X gostam de Y. É mais sofisticado do que isso. O modelo ele procura encontrar similaridades de múltiplas dimensões ao mesmo tempo. Ele identificam grupos que nenhum ser humano conseguiria definir manualmente. Outro exemplo que a gente colocou aqui, que é do Google Fotos, né? Ele agrupa automaticamente as fotos da mesma pessoa, isso sem mesmo você precisar pedir, sem você dizer quem que é. Então você abre o aplicativo e ele já separou 400 fotos que tem essa pessoa. Vai ver uma pessoa que você nem tem, nem gosta, nem sabe porque tem essa foto e está separado lá, ele separou para você. Então isso é o clustering aplicado em imagens. O modelo extrai representações numéricas de cada rosto, que a gente até mencionou anteriormente nos modelos de classificação de reconhecimento facial, e que são chamadas de embeddings. E ele agrupa os rostos com as representações similares. Os resultados são alvos automáticos por pessoa. E às vezes até te ajuda, né? Às vezes você vai naquela que está separado por pessoa, e aí tem a foto da pessoa que já não faz mais parte do seu ciclo social. Você pode abrir esse álbum e excluir as fotos. Então, de certa forma, ele te ajuda a agrupar as fotos de quem você gosta e a agrupar as fotos de quem você não gosta, que tem na galeria do seu Google Fotos também. E vale ressaltar outra, que é
segmentação de mercado. Então, empresas de e-commerce, bancos e operadoras de celular, todas essas usam um clustering para segmentar os clientes, né? Em vez de tratar todos os clientes igual ou de buscar alguns segmentos arbitrários, por exemplo, cliente premium, cliente básico, eles vão deixar o algoritmo descobrir grupos naturais nos dados de acordo com o comportamento. E o resultado são segmentos mais precisos e que permitem comunicação personalizada. Então, ofertas direcionadas e estratégias de retenção mais eficientes. Então, por exemplo, em vez de um analista chegar lá em toda a base de dados da TIM, por exemplo, e separar por idade, eu vou fazer uma separação aqui por idade, para aplicar promoções, vai ver, e com certeza vai ser menos eficiente do que se fosse uma, uma separação analisando outros fatores que vai ver ele nem consegue pensar, né? Então, aqui a gente trouxe o que a gente precisa para aplicar modelos de machine learning, né? Antes de encerrar esse bloco introdutório, eu quero preparar você para os próximos blocos que vão vir no curso. Porque a partir do próximo módulo a gente começa a trabalhar na prática, né? Com dados, código e modelos reais. E para isso é importante entender quais são os ingredientes fundamentais para o projeto do Machine Learning. E são três ingredientes principais. O primeiro ingrediente é os dados, né? Então, não existe Machine Learning sem dados. Os dados, eles são a matéria-prima. E a qualidade dos dados importa muito mais do que quão sofisticado é o algoritmo. Existe até uma clássica frase na área, que é o garbage in e garbage out. Dados ruins produzem modelos ruins, independente de qual algoritmo você use. Os dados precisam ser representativos, ou seja, eles precisam refletir o problema real que você quer resolver. Então, se você quer prever inadimplência de clientes no Brasil, você tem que treinar com dados de clientes brasileiros, porque se você quiser tratar a inadimplência de clientes no Brasil e treinar com dados de clientes americanos, o seu modelo vai ser pouco eficiente para a sua necessidade. Então eles também têm que ser suficiente quantidade. A quantidade necessária depende da complexidade do problema. Para problemas simples, milhares de exemplos podem ser suficientes. Para uns problemas de reconhecimento de imagem em alta qualidade, você muito provavelmente vai precisar de milhões de exemplos, né? E até outra coisa que a gente precisa, que esses dados sejam com uma boa qualidade. Então, valores faltando, erros de digitação, dados duplicados, variáveis mal definidas, tudo isso vai prejudicar o treinamento. Por isso, a etapa de preparação de dados é um dos módulos mais importantes desse curso. Então a gente viu aqui que o primeiro ingrediente é os dados e o segundo ingrediente que a gente tem, que é um objetivo claro, né? O Machine Learning é uma ferramenta. E como qualquer outra ferramenta, ela precisa ser usada para resolver um problema específico. Então, antes de sair coletando dados e treinando modelos, você precisa responder o que exatamente eu quero prever ou descobrir. Por exemplo, eu quero usar o Machine Learning, ele não é um objetivo direto, né? Então, você tem que ser mais específico. Eu quero prever quais clientes têm maior probabilidade de cancelar o plano nos próximos 30 dias. Aí beleza, isso é um objetivo. Ou eu quero identificar grupos de produtos que costumam ser comprados juntos. Também é um objetivo. Sem objetivo claro, você não sabe qual tipo de aprendizado usar ou quais dados coletar, nem como avaliar se seu modelo funcionou ou não. E o terceiro ingrediente que a gente precisa são as ferramentas certas, né? Então, no contexto desse curso, as ferramentas são Python e as bibliotecas dentro desse ecossistema científico. O Pandas para manipulação de dados, o NumPy para cálculos numéricos, o Matplotlib e o Seaborn para visualização e o Scikit-learn para os algoritmos de machine learning em si. A boa notícia é que você não precisa implementar os algoritmos do zero.
o scikit-learn já tem implementações prontas e bem testadas também, né? Eles já são prontos, testados, documentados e praticamente todos os algoritmos a gente vai trabalhar nesse curso. O seu trabalho principal é entender quando usar cada um e preparar os dados corretamente para interpretar esses resultados. No módulo de ambiente e ferramentas, você vai aprender a configurar isso tudo e fazer os primeiros experimentos. Mas você já tem que já aprender esses nomes para não estranhar depois. A linguagem Python, as bibliotecas Pandas, Scikit-learn, esses três juntos são o kit básico para qualquer projeto de machine learning com Python, né? E aqui falando o que não é necessário para começar. Então, para a gente desmistificar um pouco isso, né? Porque eu sei que é um ponto de ansiedade para muita gente. Você não precisa ser um matemático para começar a estudar e implementar modelos de machine learning. É verdade que o machine learning tem fundamentos matemáticos, como álgebra linear, cálculo, probabilidade, estatística. Mas para você aplicar o machine learning de forma prática, que é o objetivo desse curso, você não precisa derivar as fórmulas na mão e ser um gênio da matemática, né? Você precisa entender o que cada algoritmo faz de forma conceitual, quando usar cada algoritmo e como interpretar os resultados. A matemática ela vai aparecer em momentos específicos, especialmente no módulo de estatística que a gente vai ter aqui mais para frente. Mas o foco no nosso curso sempre vai ser em intuição e na demonstração formal. Então, a gente não quer que você saia daqui sabendo fazer todos os cálculos necessários para mostrar que o modelo é eficiente ou não é eficiente. A gente quer que você aprenda a implementar e faça um modelo que seja representativo e que gere um resultado interessante. E agora, para encerrar, que a gente chega ao final desse bloco de introdução sobre machine learning, a gente vai fazer um breve resumo aqui, geralzão mesmo, do que a gente cobriu nesses 4 vídeos, né? O primeiro vídeo a gente falou sobre machine learning e falamos que é a capacidade dos computadores aprenderem a partir dos dados e isso sem programação de regras explícitas. Ele é um subconjunto da IA que contém dentro dele também o Deep Learning como um subconjunto ainda mais específico. Já no segundo vídeo a gente falou sobre a diferença entre a programação tradicional e o machine learning e mostrou como é que funciona esse fluxo. Que a gente falou que no tradicional a gente entra com dados mais regras e gera resultado, e no machine learning a gente entra com dados e resultados para gerar as regras aprendidas. A gente falou para usar o machine learning quando as regras são difíceis de escrever ou muitas regras, muito complexas, ou em casos que o padrão muda com o tempo. E no vídeo 3 a gente falou sobre os dois grandes tipos de aprendizado, que é o supervisionado, que usa os dados rotulados, que é como se fosse o gabarito, né, para prever uma saída, seja ela um número, que aí seria os algoritmos de regressão, ou uma categoria, que seriam os de classificação. E também falamos sobre o não supervisionado, que usa os dados sem rótulos para encontrar uma estrutura, principalmente através do clustering, que a gente até mencionou aqui. E nesse vídeo que a gente falou onde o machine learning está presente e também terminou falando sobre os 3 ingredientes, né? Dados, mais objetivos, mais ferramentas. Então, no próximo bloco a gente vai falar sobre um pouco sobre estatística aplicada ao machine learning. E eu sei que isso pode parecer um pouco chato, né? Essas questões de matemática, mas eu garanto que a gente vai focar no que importa, que são os tipos de variáveis, como descrever os dados, o conceito de distribuição e correlação e um pouco de probabilidade. Tudo isso com alguns exemplos visíveis e sem demonstrações matemáticas complexas. Depois a gente vai falar de ferramentas, e aí vocês vão começar a trabalhar com código. E agradeço por acompanhar. Nos sigam acompanhando o curso e qualquer dúvida podem deixar nos comentários.